Podcast do Angani no canal do Futuro One Help TV. Saudações a todos, espero que esteja tudo bem. Mais uma vez, vamos abrir uma jornada da nossa live. Vamos falar do assunto muitíssimo importante, muito pertinente aqui, sobre a questão muito primordial para nós como imigrantes. Aqui vamos tratar desse assunto hoje, porque achamos que é um assunto que é muito falado aqui, é assunto muito preocupante para nós imigrantes e que estamos aqui na diáspora. Que vamos abordar uma questão sobre o estado psicológico dos imigrantes. Nessa jornada vamos tentar falar sobre a questão geral, sobre a saúde mental, vamos tentar falar sobre a adaptação e desafios culturais e vamos tentar também falar do acesso de saúde mental e apoio, e vamos tentar aqui também falar sobre a família, geração e trauma. E nosso coach hoje vai nos capacitar, vai nos dar dicas em que podemos fazer, que podemos pôr em prática na medida em que pode nos ajudar para que a gente possa ultrapassar esse momento muito difícil da depressão, momentos da isolação, um momento que às vezes muitos de nós perdemos a esperança porque não temos o título da residência, perdemos a esperança porque não temos a residência, perdemos a esperança de ver que não temos alojamento, perdemos a esperança para não termos o trabalho, para estarmos num país onde você está habituado a trabalhar, mas chegar e não consegue trabalhar, está inapto do hábitos e que tem costumado a fazer, por exemplo, de onde viesse e noutros países. E podemos partilhar para a live que agrega valores, ao invés de partilharmos as lives que vai dar namoro, a live da fofoca. Nós não ganhamos nada. Será que vocês, antes de dormir, quando está na live da fofoca, o que é que vocês ganham? Será que o que é que vocês sonham? Mas a participar numa live do gênero, você sonha alguma coisa, você sonha um futuro. Você, se estavas depressivo ou depressiva, consola esse tipo de live, porque vai falar sobre a sua vida, no que concerne a sua vida. No que concerne a sua vida, então, nada mais do que partilhar para chamarmos mais as pessoas. Estamos a reclamar que nós queremos que o país mude, mas também se começarmos para mudar as nossas mentalidades, seria já uma boa coisa. Porque você não imagina, neste momento, familiares, pessoas que estão a passar com a necessidade psicológica, a saúde mental de muitos imigrantes, muitos perderam a esperança. Acho que através dessa live, se calhar essas pessoas vão de novo recuperar a sua esperança, de continuar ainda a acreditar neles, de continuar a crer, a dizer que a vida não é só, na verdade, perder a esperança, tem que ser a última a morrer, mas a vida é continuar de pé, andar, esforçar, ir atrás até que vai dar certo. Muito obrigado, já partilhamos 50. Vamos continuar a partilhar, a curtir, enquanto o nosso coach vai subir para começarmos a nossa live. Vamos convidar o nosso coach aqui. Boa noite, queria dizer. Boa noite, doutor. Deixa-me só aqui ligar a câmera. Vou deixar ligar a câmera. Também vou procurar um formato que ajuda para a gente estar em grande os dois. Faz tempo, já não consigo mais encontrar esse formato, sério. Olha, eu também já há algum tempo que deixei de fazer live e vou esquecendo algumas coisas. Não sei o que acontece. Só consigo pôr alguém aqui, mas só consigo pôr em... Eu gostaria que nós os dois sejamos... Ok, estivéssemos em ponto e anda. Eu já estou, o doutor já conseguiu me pôr em ponto e anda. Exatamente. Esse aqui, changer a posição. Voilà. Voilà. Vou procurar o mais bom de tudo, acho que é esse aqui. Sinceramente, sim. Começamos, vamos dar aqui muito boa noite. Nosso coach Benjamin, o coach Benjamin é um coach profissional e é o meu próximo, porque nos conhecemos há muito tempo, já estivemos juntos na altura nos debates, principalmente nas lives de Zenab. Estávamos lá na altura, falávamos de empreendedorismo. Nem pensar, já nunca mais falamos sobre o tema. É verdade. Então, o que me trouxe aqui no verdade. TikTok na altura foi mesmo o empreendedorismo. Então, foi mesmo esse assunto. E depois, com o tempo, tive que mudar o rumo em relação das possibilidades, da demanda do pessoal que precisava sobre os direitos estrangeiros aqui. Fiquei mais concentrado nos direitos do estrangeiro. Essa é a razão que criei um novo projeto, chama-se Jovens Acorda, para separar aqui e ali. Ali vou fazer as análises. Por exemplo, hoje fiz análise sobre Angola, o que está a acontecer, mas acho que vou publicar depois que acabamos
estamos aqui porque é preciso mexer um bocadinho. Então, nós vamos começar a colocar o nosso coach aqui em cima, na honra. Muito obrigado desde já, nosso coach Benjamin. E nós pedimos muito obrigado, nós agradecemos pela oportunidade que nos deu e gostaríamos de deixá-lo a palavra para apresentar-se. Seja bem-vindo e o nosso muito obrigado de todo o canal agradecemos pela sua presença. Olha, Cio, confirma se me estão a ouvir bem, para eu Sim, ter a certeza que a minha comunicação está boa. perfeitamente. Bom, bom, olha, antes de mais nada, permita-me agradecer. Na verdade, estou muito feliz de estar aqui, falar consigo e com a sua audiência. E a boa verdade é que o seu canal, cada dia que passa, vai se tornando mais relevante. E tem estado a fazer um trabalho magnífico, porque a verdade é que emigrar é um processo muito desafiante. E essa rede de apoio faz todo o sentido, e principalmente nesta fase que estamos a viver. E estar aqui e falar consigo sobre o estado psicológico, o estado mental, na verdade é daqueles temas que já está na ordem do dia. É daqueles temas super importantes e que precisamos abordar com mais profundidade e várias vezes. Porque, infelizmente, ainda há um desconhecimento muito grande sobre o funcionamento da mente. Ora, é importante dizer aqui que a mente é o nosso motor. É o motor que conduz a nossa vida. Portanto, se não nos acautelarmos, com a nossa mente pode nos levar a cometer muitos erros. Mas antes de mais nada, permita-me aqui tecer algumas considerações. Eu não sou psicólogo de formação. Eu sou coach, analista comportamental, treinador comportamental, especialista em autoliderança. O que eu vou falar aqui, ou o que eu irei falar aqui, é com base às experiências que eu tenho tido como coach. Na verdade, nas minhas sessões, quer nas sessões de alinhamento profissional, sessões de empreendedorismo, sessões de alinhamento de pilares de vida. Portanto, o que eu vou trazer aqui é com base nessa experiência. E eu, como coach, também temos a missão de estudar o funcionamento da mente. Porque qualquer comportamento que queiramos mudar, temos de entender, em primeiro lugar, como a mente funciona, para receber o estímulo certo na mudança de comportamento ou de um determinado hábito que queremos mudar. E por que eu estou a dizer isso? Por uma questão muito simples: honestidade intelectual. Porque pode haver aqui alguém na nossa live que seja psicólogo de formação, para que não haja sentimento de usurpação de identidade profissional. Portanto, tenho que dizer isso. Ok. Portanto, tendo dito isso, penso que já podemos começar com o nosso tema. Muito obrigado pela apresentação curta e objetiva. Nós agradecemos para sempre e para estar aqui. Nós deixamos claros, porque o intelectual é humilde, chama-se humildade intelectual. O intelectual tem que saber seus limites e de onde ele atua, de onde não ele atua profissionalmente. É essa a razão que é importante que quando alguém é intelectual e a humildade faz parte, quando nós soubemos de reconhecermos, porque aprendemos cada dia que passa. Obrigado. Nós vamos começar aqui para o nosso tema, conforme o nosso coach disse, é um tema muito pertinente que a gente tem de abordar com muita profundidade, pelo qual que muita gente negligencia. Já sabe, nós saímos num país onde o cuidado psicológico não é levado a sério em relação onde nós estamos agora, em França, onde inúmeros dos comprimidos tomados para essa questão da depressão e a questão de saúde mental é tão elevado e custa muito dinheiro hoje em dia nos orçamentos dos hospitais, quase de todos os países europeus, e parece que eles, digamos que eles têm uma boa vida em relação de nós, mas ele tem mais vida depressiva a população europeia em relação da população, por exemplo, africana. Acho que por mim será que é falta de profissionalismo, de falta de termos profissionais da área e falta de o governo colocar mais probabilidade, ou seja, mais orçamentos para criar mais psicólogos para o prol da imprimição, ou seja, em prol da disponibilidade da população. Vamos começar primeiro para as perguntas que tem assim colocada para os nossos administradores e daqui do canal colocaram algumas perguntas, porque eu quis que seja algo prático, que cada um tenha pelo menos uma pergunta que vem dele
que seja uma pergunta que vamos procurar da esquerda à direita, o que a pessoa sinta mesmo hoje em dia e as pessoas que vivem mesmo dentro dessa sociedade. Primeira pergunta seria, coach, como controlar as emoções diante das mudanças de país, cultura, alimentação, educação, etc. Boa. Olha, doutor, antes de entrarmos nessa questão, nessa pergunta, é importante primeiro aqui definirmos o que é um estado psicológico ou estado mental. Muito Ok? obrigado. O estado mental ou estado psicológico é um conjunto de pressão emocional causada por vários tipos de sentimentos. Sentimento de alegria, sentimentos de culpa, sentimentos de tristeza, sentimentos de ansiedade, sentimentos de medo. Todo esse conjunto de sentimentos forma um estado psicológico ou estado mental. E esse conjunto atua de duas formas. A primeira forma é a forma cognitiva, que atua na profundidade da nossa mente, do nosso cérebro. E a segunda forma é na forma comportamental. Reação cognitiva e reação comportamental. Repito, o estado psicológico ou estado mental é um conjunto de pressão emocional influenciada por sentimentos. Sentimentos de alegria, de felicidade, de medo, de ansiedade, de dúvida. Todo esse conjunto de sentimento cria uma pressão psicológica. E essa pressão psicológica pode atuar, pode afetar ou pode reagir de duas formas: forma cognitiva e forma comportamental. Forma cognitiva é a nossa mente. Como eu dizia inicialmente, que a nossa mente é o nosso motor. E a verdade é que, doutor, a maior parte das pessoas são mais emocionais. A maior parte das pessoas tendem a ser mais emocionais e pouco racionais. Ora, uma vez sendo emocional, pode desencadear algumas decisões, ou pode desencadear a pessoa a tomar algumas decisões menos controladas. E porquê? Eu gostava que as pessoas que estão aqui conosco escrevem essa frase, porque nós iremos terminar com ela. Obrigado. A mente humana é comparada a uma casa mais assombrosa do mundo. A mente humana é comparada a uma casa mais assombrada do mundo. De tempo em tempo, vai criando entretenimentos para te entreter e te desviar do seu principal foco. Apontam essa frase e nós iremos voltar nela. Portanto, ela atua de forma cognitiva e atua de forma comportamental. Ou seja, todo sentimento que eu tiver, que eu não ter, seja ela de alegria ou de tristeza, irá criar uma reação. E essa reação manifesta-se num tipo de comportamento. Num tipo de comportamento. E, infelizmente, como nós somos muito emocionais, é aqui onde vem o maior cuidado. É importante dizer aqui que as decisões mais importantes das nossas vidas, como iniciar um relacionamento amoroso, casar-se, ter filho, emigrar, efetuar um investimento financeiro, são decisões que afetam a nossa vida em todas as estruturas. E por ela ter uma importância que afeta a nossa vida, essas decisões não devem ser tomadas de ânimo leve ou de forma, de forma sem pensar. Essas decisões devem ser tomadas de forma racional. Falando completamente do imigrante, sabemos nós que quando nós imigramos, o processo migratório é um processo muito desafiante, que acarreta muitos desafios, que traz benefícios e muitas perdas. A partir do momento que uma pessoa se propõe a imigrar, por si só, ela perde uma rede de apoio. Perde a rede de apoio emocional,
perde a rede de apoio profissional, perde a rede de apoio de amizade, ou seja, todos os pilares que construiu na sua terra já não terá na outra realidade. Ou seja, no país onde você vai emigrar, você será obrigado a iniciar do zero. A iniciar do zero, a sua formação pode não valer o mesmo que valia no seu país de origem. A sua língua pode não ser a mesma. Os seus hábitos e costumes poderá não ser a mesma. Portanto, é um conjunto de desafios que, por si só, já acarreta níveis emocionais elevados. Por si só, esse desafio já acarreta nível de emoções elevado. O que é que eu tenho observado nos últimos tempos? É que quase 80% das pessoas que imigram tomam essa decisão de forma emocional. Quase 80% das pessoas que se propõem a imigrar tomam essa decisão de forma emocional. E, portanto, e por que as pessoas tomam essas decisões de forma emocional? Porque vivem, ou a maior parte não fazem um diagnóstico inicial do seu propósito que lhes leva a emigrar. Se eu vou emigrar, eu tenho de definir um propósito. Eu tenho de definir o porquê que eu quero emigrar e, com base a esse propósito, eu vou estabelecer um PDI. O que é PDI? Que é o Plano de Desenvolvimento Individual. Neste plano de desenvolvimento individual, onde você vai criar toda a estratégia de reinserção, toda a estratégia de crescimento do país onde vai emigrar. Portanto, repito, as decisões mais importantes das nossas vidas, elas nunca e nem devem ser tomadas de ânimo leve. Emigrar, casar, ter filho, investimento financeiro, são decisões que mudam completamente a nossa vida. Portanto, o primeiro passo para que você blinde as suas emoções é reconhecer, diagnosticar o elemento que te faz emigrar. Partindo desse pressuposto, eu vou emigrar, por que eu vou emigrar? Aí irá responder a maior parte dos seus problemas. Diga, doutor. Muito obrigado. É muito interessante o debate e, na verdade, eu me interessei muito a parte do PDI, que é o Plano de Desenvolvimento, que o coach acabou de dizer. Acho que isso leva a dizer que a maioria de nós, também eu faço parte, quando migramos, nós não temos planos. O nosso plano é apenas para quero imigrar, porque apesar de que nós queremos imigrar para ir trabalhar, mas nós temos planos que é construído para as pessoas que já estão aqui na Europa. Eles é que nos dão um plano que tu tens que fazer isso e isso ao chegar aqui, quando estiveres aqui em França. Nós mesmos não vamos atrás para ter um caderno, para, por exemplo, constituir um PDI. Quer dizer, é um assunto muito, muito importante que o coach levantou. Agora, eu gostaria, através desse assunto aí, quais são os princípios, fatores que afetam mesmo o estado psicológico do imigrante quando chega aqui na Europa? O imigrante que não tem plano, não tem um PDI, quando chega aqui na Europa, quais são aqueles fatores que afetam muito mesmo a adaptação da sua vinda, a sua chegada quando estiveres aqui na Europa? Ok. Na verdade, quando um imigrante chega em qualquer país que imigrou, tem a primeira fase que é a fase de estranheza. Estranhar tudo o que vê, porque é uma novidade. Tem um período de estranheza e esse período de estranheza pode demorar entre 1 a 3 meses.
deslumbrar e vislumbrar o país novo e está aí todo emotivo naquele país. Depois tem a segundo estado, que é estado de realidade. Ok, eu já estou aqui. Eu já estou aqui. Como vou Desculpa, definir? Coach, para cortar o Diz. raciocínio. Vamos partilhar, vamos curtir. Esse tema é muitíssimo importante para nós, para nosso próprio desenvolvimento pessoal. E o coach, ele tem uma empresa profissional, nos deu essa oportunidade. Não podemos só ter para nós, temos que também partilhar para os outros. A única forma de partilhar, para fazer entender o TikTok, o pessoal de live vai dar namoro, que nós estamos aqui também, que estamos a falar da vida real, é só partilhar, curtir, por favor. E o resto eu deixo na mão da administradora, a senhora Marisa. Pode prosseguir, desculpe para cortar esse coach. Então, está tudo bem. E nós temos de fazer isso. Olha, temos mesmo de partilhar para que esta live possa atingir mais gente. Porque quando nós partilhamos, estamos a desenvolver um princípio de prosperidade. Partilhar aquilo, o pouco que você tem, é um princípio de prosperidade. Bom, estava eu a dizer que nós temos duas fases principais. Quando você chega, tem a fase de estranheza. Você estranha tudo, fica deslumbrado com o país onde você está, e normalmente essa fase pode demorar de 1 a 3 meses. Depois tens a segunda fase, que é: ok, já estou aqui. Como é que eu faço? É ali onde entra o PDI. Na verdade, o PDI ela deve ser projetada a partir do seu país de origem. É uma forma de estudo da viabilidade antes de mesmo começar a Exatamente. atacar o projeto. Sim, exato. Primeiro, o primeiro passo do PDI é entender as razões que te fazem emigrar. Eu vou emigrar por que razão? Porque não tenho qualidade de vida. Ok, mas o que é qualidade de vida para si? Porque a qualidade de vida para mim pode ser diferente da sua. A qualidade de educação pode ser diferente para mim e para a sua. Cada um tem o seu entendimento. Ok, eu vou definir o que tipo de qualidade de vida que eu gostava de ter, ou gostava de proporcionar à minha família. Eu vou definir, olha, eu vou sair para estudar. Ok, vou estudar o quê? Define a missão. Depois de definir a missão, faça o estudo de viabilidade. O estudo de viabilidade do país onde você vai emigrar. Como é que é, qual é a língua que lá falam, como é composta a sua cultura, os hábitos e costumes. Ver aí também o nível de vida que lá tem, o custo de vida, tudo isto devem ter no seu PDI. E estabelece meta. Depois de entender o país onde você vai, o que é que você vai, como é que lá vivem, como é que lá comem, o custo de vida, e você entender que de facto tens essas condições ou não, a maior parte das pessoas nunca tem, mas tem as mínimas condições reunidas. Quando chegar num outro país, é executar o PDI. Okay. É só isso. Portanto, o PDI começa a ser montado a partir do seu país de origem. E quando chegares num país onde você quer emigrar, segundo passo, ao invés de tratar tudo sozinho, identifique algumas pessoas que têm domínio sobre o país, que te podem auxiliar. Porque a maior parte do estresse começa aqui, na falta de conhecimento e de informação. Porque logo, imagina, eu chego à França, eu vou à França, estou aqui à França, primeiro que eu não falo francês. Eu não falo francês. Para eu poder me inserir bem no país, eu tenho de falar a língua. Porque a língua é um fator importantíssimo na conexão das pessoas. Ok? Segundo, eu não conheço as instituições. Eu não conheço como funciona. Tenho de encontrar alguém que me possa dar apoio. Por isso que o PDI é importante, porque a base de apoio, certamente 90% você não vai encontrar de forma gratuita. Se quiser informação credível, terá que contratar um advogado ou pessoas especializadas
nesses serviços. E isso paga. Então o que é que acontece? Você sai do teu país sem dinheiro e chega neste país, quer tratar documento e não consegue. Aumenta o nível de estresse. Percebe? Começa aqui a surgir, a nutrir sentimentos de insegurança e de insuficiência. E isso por si só já vai dar cabo do seu estado psicológico. Portanto, identificar de forma clara o domínio da língua, identificar as pessoas que podem te ajudar. Esses são os pilares mais importantes quando nós queremos emigrar. Muito obrigado, nosso coach. E até eu estou aqui muito, não sei, estou mesmo muito contente. Eu me pergunto por que é que há muito tempo não deveríamos lhe convidar para estar aqui. A sua abordagem está mesmo certa, em sentido que quando virmos o que acontece em relação às pessoas que eu acompanho, é mesmo isso que acontece. Todo mundo vem sem o PDI, porque se calhar ninguém lhe falou, porque aqui nós temos aquele hábito de dizer à pessoa que está em África, vem só, a palavra que nós usamos isso, vem só aqui vai te dar isso. Só que nós não levamos conta do PDI. Na verdade, o PDI, quando eu estou a seguir o esquema, o PDI é muito importante, mas dentro do PDI eu consigo ver aqui, às vezes chegamos neste país, temos talvez choque, que nós chamamos choque cultural, que poderia afetar o bem-estar também da nossa psicologia, para os recém-chegados principalmente. As dificuldades de aprender, por exemplo, uma língua já abordou, e o local também que pode gerir sentimentos e frustração e inferioridades, porque muitos de nós já sabem, somos negros, pretos, chegamos no meio dos brancos e nós temos aquela inferioridade, esse complexo de inferioridade quando nós chegamos no meio dos brancos, porque no nosso país nos colocaram, por exemplo, o hábito que o branco tem que ser o seu chefe, ele é mais inteligente do que você. Ou quando falo do branco em termos geral, que é uma realidade. Agora, eu gostaria de perguntar sobre essa questão. Em que medida que o racismo, por exemplo, a xenofobia presente em alguns países europeus afeta a autoestima dos imigrantes? Acho que é um assunto muitíssimo importante. Deixa eu Olha, segundo a Organização Mundial da Saúde, hoje estima-se mais de 1 bilhão de pessoas no mundo estão com problema de depressão. E na Europa tem aqui um conjunto de países como Portugal, Suíça, França, estão rondam mais ou menos em 43% dos imigrantes têm a problemática de saúde mental. Ora, o racismo é um tema que nós temos estado a debater já há algum tempo e já existe, e acreditem, não vai passar agora. Então, o que é que eu tenho eu também tive o privilégio de conhecer um pouco, de andar um pouco por toda a parte do mundo e vivi o racismo na pele. Mas o que eu tenho dito sempre é: eu sou negro e isso não vai mudar. Eu sou preto, africano e isso não vai mudar. Agora, é importante que eu perceba quem sou eu. Quem sou eu? Porque é verdade, doutor. Eu, se me chamares de preto, isso não me afeta. Se me chamares de preto, a mim não me afeta. É racismo? Eu tenho consciência que é. Mas a mim, eu treinei a minha mente a não me importar com isso. Porque, e assim, se eu quisesse me importar, eu viveria o dia todo a discutir com as pessoas. Porque hoje o racismo, por si só, está disseminada de forma generalizada. Hoje as pessoas, como sabem que o racismo por si só dá cadeia, já não fazem racismo direto, fazem racismo indireto. O racismo indireto é aquela que é manifestada por brincadeiras. Por brincadeira, por palavras sutil. E se você não prestar atenção, estás a sofrer racismo. Mas, no entanto, o racismo por si só, me chamar de preto ou alguma comparação xenofóbica, já não me afeta. Porque eu sei que isso vai sempre existir. Agora, eu tenho de ter em mim a consciência do que me levou a estar aqui. Porque é uma escolha que eu fiz. Eu tenho de ter essa consciência.
aceitar a realidade do sítio onde eu estou, da cultura onde eu estou, e tentar me adaptar ao máximo para que eu não sofra esse choque emocional. Portanto, o conselho que eu dou sempre às pessoas que me procuram e vêm sempre já com índice de ansiedade é, primeiro, aceita que dói menos. Você é preto. E se eu te chamar de preto, não te vai reduzir em nada. É verdade que existem algumas coisas pontuais mais difíceis, mais fortes que de facto precisamos reagir, mas existem algumas coisas que eu consigo relevar. Percebe? Eu consigo relevar. Portanto, o racismo é algo que vai existir. Portanto, não seria algo que te vai coisa. Se a fome não te matou em Angola, ou em Moçambique, ou em Cabo Verde, não será racismo que vai te matar. Portanto, existe aqui um conjunto de crenças que impedem o nosso autocrescimento. O que é crença? Crença é tudo aquilo que eu acredito e que tem um impacto na minha vida, na forma de ser, de estar e de reagir. Tudo aquilo que eu aprendo, ouço, acredito e que tem um impacto. Isso é crença. E como é que nós aprendemos as crenças? De várias formas. Na academia, na rua, na igreja, no seio familiar. E as crenças, elas têm 3 camadas. A primeira camada, que é a camada, a camada leve, a camada intermédia e a camada profunda. Eu tenho de entender como funcionam essas 3 camadas. A camada leve é aquelas crenças que nós aprendemos por meio. Não sei se, Dr. Patrick, eu, por exemplo, tenho uma coisa que a minha mãe fazia quando eu era mais novo. Ela punha, eu acredito que muitos angolanos vão rever isso. A minha mãe punha uma Bíblia em casa. Sempre que alguém falasse mentira ou não, era obrigado a saltar na Bíblia. E dizia assim, se você saltar na Bíblia, Muitas se você crianças falou, vais gatunas morrer. faziam isso. Muitas crianças gatunas Exatamente. que roubavam comida no prato, No nas prato. panelas. E a tua mãe te mandava saltar a Bíblia. E saltavas, mas só que no dia seguinte não morrias. Aquilo é quê? É uma crença. Nós ficávamos com medo de cometer um erro para que ninguém morra. Estás a perceber? Isso é uma crença. É uma crença que de alguma forma não nos afeta, mas nos ajudou a sermos pessoas com valores. Pessoal, é uma crença leve. Depois temos a crença intermédia, que é aquilo que nós vivemos por meio dos nossos progenitores e dos nossos familiares. Aquilo que nós aprendemos no dia a dia com as pessoas que nos são próximas. E depois temos a crença profunda, aquilo que você aprende na primeira pessoa. Por exemplo, você teve um namorado que não te tratava bem, para quem é mulher, e esse namorado te maltratava, te chamava de nome. Você fica com aquele medo, depois de terminar o relacionamento, de arranjar de novo uma outra pessoa. Aquilo é uma crença profunda. Portanto, afeta na primeira pessoa. Estou a dar aqui esse exemplo de modo a separar aqui os níveis de crença. Portanto, eu, Benjamin, tenho que entender como funciona a crença, porque toda palavra que eu ouço, se eu nutrir aquilo na minha mente, pode se tornar uma verdade. E essa verdade pode impedir que eu avance e me tornar estagnado. Portanto, se eu nutrir alguém me chamando de preto, negro, alguma coisa desse, se eu nutrir aquele sentimento, pode criar uma crença. E essa crença vai me impedir que eu me conecte mais com as pessoas, que eu tente arranjar um emprego, porque vão dizer que eu sou negro, que eu tente estudar, percebe? Portanto, o que é que eu faço? Eu blindo a minha mente, desconstruo aquela crença, e aquela crença deixa de ter impacto na minha vida. Muito obrigado para um grande raciocínio novamente que nos abre mentes e nos dá mais a probabilidade de nos defendermos enquanto formos discriminados ou atacados. Só para dizer, para deixar como informação, se você for discriminado, existem ferramentas hoje em dia para denunciar atos de racismo. Sim. Não perca o tempo. Se você tiver um ato de racismo, o site está livre. Você vai lá colocar todas as suas informações. Até fiz a captura de ecrã do novo site que eu estava a seguir um deputado da Assembleia Nacional aqui. Ele deu um novo site que eu acho que com o tempo farei vídeo para isso. Pode denunciar o atos de racismo.
online, meter onde aconteceram as pessoas, tudo mais, se for para que haja a perseguições judiciais, eles vão fazer isso. É muito importante saber. E eu gostaria, há muito tempo, eu sempre pensei, faço análise sobre um assunto muitíssimo importante, sobre, na verdade, a diferença de questões psicológicas dos imigrantes, aqueles imigrantes que foram forçados para imigrar, quando nós falamos dos refugiados, porque foram forçados para questões políticas, pelas suas opiniões políticas, para problemas da violência dos seus seios familiares, e aqueles imigrantes que imigraram pela escolha econômica. Será que existe uma diferença de cargo ou do estado psicológico entre esses dois tipos de imigrantes que imigraram pela força e outros que imigraram pela vontade para questões econômicas? Claramente, Dr. Patrício, porque veio aqui temos níveis de realidade. Se eu saio do meu país porque sofri uma perseguição, porque tive problema de guerra, porque tive questões de xenofobia, esse é um nível, é um estágio muito profundo que deve ter um acompanhamento mais próximo. Portanto, é completamente abismal o impacto. Mas tens aquele imigrante que tomou a decisão de emigrar por livre e espontânea vontade. O impacto emocional é um tanto quanto leve relativamente àquela pessoa que fugiu guerra. Portanto, é incomparável, não tem comparação nenhuma, mas lá está, novamente, encontrar sempre a rede de apoio. Se eu sair do meu país porque é homossexual, estava a ser perseguido, é albino, todas essas questões que nós já sabemos, há sempre uma rede de apoio. Claramente que o impacto é diferente, mas lá está. Para quem sai de forma espontânea, deve criar um plano de blindagem. E esse plano de blindagem passa, como nós já dissemos inicialmente e vamos reiterar novamente, passa por construir um plano de ação, que é o tal PDI. Um plano de ação. E pessoal, hoje, desculpa, coach, hoje vocês usam duas palavras a não esquecer. O PDI é a palavra do coach que disse a mente humana a mente humana é comparada a uma casa mais assombrada do mundo. Você tem duas coisas a sair. O PDI e a mente humana é comparada a uma casa mais assombrada do mundo. Pode prosseguir, coach. Portanto, esse plano de ação é que vai conduzir a sua vida. Portanto, o que é importante nós reforçarmos aqui. O plano de ação é o plano que move a sua vida. É o combustível que te vai conduzir. É o propósito que você vai se agarrar. O que é que nós temos assistido? As pessoas, depois de chegarem no país onde pretendiam emigrar, ficam descontroladas e desguiadas. Esquecem o verdadeiro motivo que as levou naquele lugar. É verdade que o processo de adaptação por si só, como já dissemos, é complexo. Novamente, se o processo é complexo, eu preciso ter um plano de ação, porque o plano de ação é como um GPS, é como uma bússola, que vai te orientar a cada passo que você der. E tem de fazer o esforço de tentar cumprir o seu plano de ação ao máximo que puderes. Se eu sair de Angola, ok, vamos naquele caso que eu saí de Angola sem qualquer plano, acalhou, vim com 100 euros, com 200 euros apenas no meu bolso. Já estou aqui. Ok, já estás aqui, amém, mas te concentra. Pode construir o teu plano de ação aqui, a partir daqui. Bom, o que esse país tem de facilidade? Live vai dar namoro. Eles preferem primeiro ir na live vai dar namoro deste país para procurar as mulheres. O que esse país tem de facilidade? XXX. O que esse país tem de dificuldade? XXX. O que esse país tem de obrigações? XXX. O que esse país tem de... Estamos a fugir aí o termo. Para além de obrigações... As oportunidades, por exemplo. Direitos e oportunidades. X. Como eu posso explorar isso? Porque a verdade é que se você era
bancária ou banqueiro em Angola, certamente que na França não vais conseguir trabalhar com isso. É preciso que você faça vá lá, a atualização da sua formação no país onde você está. Então, tenta identificar. É possível se fazer isso. E hoje existem vários programas que podem ajudar um imigrante a se atualizar e conseguir maiores oportunidades de trabalho, de conexão no país onde está. Portanto, a forma de blindagem é exatamente, voltamos, PDI, Plano de Desenvolvimento Individual. Ponto. Pessoal, Dentro do paramos seu de plano de curtir. Vamos desenvolvimento continuar a curtir, faz favor. Dentro do seu plano de desenvolvimento individual, certamente vão existir as questões emocionais. Você vai identificar até que ponto você é, tá lá, independentemente emocional. Até que ponto? Você vai identificar dentro do seu PDI até que ponto você é independentemente financeiro. Dentro do seu PDI, você vai identificar até que ponto você é profissionalmente competente. Teu PDI. Está ali. Muito obrigado, nosso coach. E eu fiquei também há muito tempo a me interessar para uma questão que sempre me levou muito a peito, sobre, fora do que nós encontramos aqui, sobre a nossa própria comunidade. Será que a nossa própria comunidade dos imigrantes, eles podem também criar uma rede de apoio psicológico entre nós? Eu vou fazer essa pergunta de duas formas. Ou uma rede de apoio entre nós que poderia ajudar-nos, quer dizer, só conversamos entre nós, situações que nós já passamos, temos as experiências, nós explicamos aos outros que é assim que acontece, tenha calma e aguenta, conforme que falamos na banda, e vai passar. E será que, por outro lado, há muitas questões psicológicas, muitas questões mentais que nós encontramos aqui no país? Será que existe uma forma também, a tal comunidade funciona contrariamente para provocar de novo questões psicológicas quando nós chegamos aqui e no país da Europa? A minha pergunta seria dessa forma. Bom, eu entendi a sua questão. Sim, existem. A comunidade, de alguma forma, pode influenciar positivamente na superação daquele período vá lá, de luto. Porque você faz a mudança, perdeu tudo de lá, perdeu não, deixou tudo para trás do seu país, estás num novo país, vais viver um período de luto. E, de facto, a comunidade pode desempenhar um papel importante nisso. Mas, ora, do mesmo jeito que temos as pessoas boas, em Angola, temos as pessoas más. E por causa da pressão emocional e da pressão mediática que o país vive, várias pessoas da comunidade encontraram uma maneira de aproveitar-se ao novo imigrante. Portanto, o que é que eu quero dizer com isso? A comunidade pode sim funcionar, pode sim lhe ajudar, mas também a comunidade pode constituir um grande empecilho de crescimento. Porque, afinal de contas, se eu quero crescer, eu tenho que me limitar o contacto com a minha comunidade de origem para a nova comunidade. Pode parecer radical o que eu disse aqui, pode parecer radical, mas é preciso que você encontre uma balança de dosagem para fazer isso. Porque se eu estou em França, a minha intenção de estar em França é aprender a língua, é conhecer a cultura, é estudar. E a melhor pessoa para eu aprender é com um nativo. Exatamente. Não te engane, não te iluda, é com um nativo. É com um nativo. Portanto, a comunidade sim pode ajudar, sim, e de facto constituir essa rede de apoio, sim, mas não se pode cingir só na comunidade. A maior forma de se integrar na cultura é conversando com o nativo. É isso porque é a experiência que eu tenho e penso que tem funcionado muito bem. Tem toda a razão. Do certo modo, a palavra que eu conheço em francês, se eu não sentasse com os nativos, nunca iria de saber, nunca iria de conhecer, porque só se usa quando está entre nativos, em termos profissional, quando estamos também e praticamente no trabalho. E outra coisa também que chamou-me muita atenção, a questão de família.
E como é que a separação de familiar de um pai que deixa os seus filhos e que migra, o que é afetado para esse pai emocionalmente e para que eles possam conseguir mesmo a sobreviver, a viver com a coragem aqui quando chega na Europa? Toda a construção de lembranças mentais. Veja, doutor, a maior parte do nosso comportamento é uma repetição do padrão comportamental dos nossos progenitores. Ok. A maior parte do nosso comportamento. Aquilo que eu sou hoje, 80% foi formatada pelos meus pais ou pela minha família. Então, o distanciamento da minha família vai criar sim lacunas. Vai criar sim lacunas no alicerce emocional. Mas lá está, mais uma vez. Se eu vou emigrar, eu tenho de entender. Olha, vocês me perdoam, eu vou repetir o PDI aqui muitas vezes. Vocês me perdoam. Se eu vou emigrar dentro do meu PDI, eu tenho de saber até que ponto eu estou preparado para viver esse período de ausência. E dentro dessa preparação, também vou entender o objetivo que me leva. E o objetivo é que nos faz, às vezes, nós anular os prazeres do agora para viver os prazeres de longo prazo. Portanto, o teu objetivo, o teu propósito que te levou para o país onde você vai emigrar é que vai servir como seu pilar. Todos os dias você, quando acorda, diz, não, eu estou aqui por causa disto. Eu estou aqui para proporcionar à minha família uma condição de vida melhor. Portanto, eu tenho que me esforçar com todas as saudades. É verdade, você vai sentir, mas lá está. E hoje existem vários mecanismos para combater isso, que é chamadas constantes, videochamada, de alguma forma vai reduzindo essa intensidade de saudades, de falta. Portanto, essa conexão diária pode ajudar, mas lá está, mais uma vez, tens o teu objetivo. O meu objetivo aqui é estudar. Portanto, eu vou estudar, vou dar o meu máximo para que eu consiga amanhã mudar a minha condição de vida e mudar a condição da minha família. Ou eu vou trabalhar até conseguir trazer a minha família para se juntar a mim, porque nós queremos viver neste país, escolhemos este país para ser o nosso próximo país por vida toda. Portanto, o propósito é que irá sempre prevalecer no final do dia. Muito obrigado. Nós temos também a questão dos jovens, dos jovens nascidos aqui na Europa que enfrentam conflito de identidade cultural. Por exemplo, nós temos jovens que têm, assim, às vezes, propósito duas culturas ao mesmo tempo. Tem aquela mestiçagem cultural. E nós, por exemplo, já vi um vídeo, um jovem, se calhar, esse jovem nem nascido na Europa, mas de fato de ter crescido cá na Europa, adotou-se com comportamento europeu. Então, um dia, o amigo dele veio visitá-lo, só que não encontrou o jovem, viu a mãe do jovem, sem cumprimentar, o amigo era aqui, nato daqui, sem cumprimentar a mãe, diretamente ele pergunta à mãe, onde está o fulano, quero brincar com fulano. Só que, de facto, quando a mãe, segundo a cultura da mãe, ele diz, não, uma criança quando vem perante o mais velho, primeiro começa a cumprimentar. Como é que essa criança vem perante mim, estou a lhe dizer para cumprimentar, ele não cumprimenta. De facto, criou-se um conflito entre o jovem e a mãe. Já sabe como é que são mães africanas. Chotou o menino. Ao chotar o menino quando se cruza com o amigo dele, que não nasceu cá em França, mas de facto de vir pequeno, e ele diz no amigo, oh, não liga, as mães africanas falam muito. E a mãe ouça a palavra, a mãe chama o filho a dizer, tu nasceste onde? Para dizer que as mães africanas falam muito. Temos aquele choque cultural que as crianças que nasceram aqui, como é que isso se manifesta psicologicamente para aquelas crianças que nasceram cá na Europa? Olha, eu vou repetir novamente. Todo o nosso comportamento é baseado na repetição de padrão comportamental. Se eu posso até sair de Angola mais pequeno e estou aqui no país onde eu estou, vim muito novo. Claramente a cultura que eu conheço é a que eu tenho agora. Porque eu vim numa idade pequena. Portanto, nesses casos, o que é que deve acontecer? O pai é que tem que se esforçar a ensinar a sua cultura, se quiser, ensinar a sua cultura ao seu filho. Porque, a bom da verdade, a maior parte das pessoas que vêm aqui, quando chegam neste país, ou no país que
emigraram, acabam de alguma forma abandonando a sua cultura e abraçando a outra cultura. Não é que esteja errada, mas eu, enquanto adulto, tenho de saber dosear, tenho de saber colher o bom daqui e o bom de lá. Por exemplo, eu vivo há muito tempo aqui fora. Eu nunca falo de forma aportuguesada. Nunca falo como um português. Eu tenho muitos amigos que vêm aqui, se tu ouves a falar deles, eles estão aqui até menos de um ano. Estão a falar como se fossem portugueses. Gilmário Vemba. É completo. Isso é uma escolha de integração que a pessoa identifica e sente-se que, não, para eu me interagir de forma mais facilitada e não sofrer qualquer preconceito já subentendido, eu tenho de falar como se fosse um português, porque a minha interação será um bocadinho mais fácil. Para eu tenho de falar como se for, o meu francês tem de ser como de um francês, para a minha interação ser um bocadinho mais fácil. Portanto, já existe um preconceito subentendido dentro disso. Lá está, é questão de crença de merecimento. Você acha que a sua forma de ser não tem muito valor neste país onde você está. Logo cria conflitos de identidade. Portanto, os pais têm um trabalho aqui muito grande de educar os seus filhos com os valores que têm aqui, do seu país de origem, e o valor que ele encontrou aqui, que vale a pena ser segurado. Claramente que a cultura aqui da Europa é completamente diferenciada da nossa. Aqui os filhos chamam o pai de João, Maria, Antoniette, de forma direta. Nós em Angola é tio, é tia. Percebe? Então, essas diferenças culturais, cabe ao pai, à mãe, ensinar ao meu filho. Isso vai reduzir, vai fazer com que o filho entenda a importância das duas culturas. Aqui vai muito a questão da comunicação. A comunicação deve ser mais clara e mais detalhada, para que a pessoa ou a criança entenda cada elemento da comunicação. A comunicação, como nós sabemos, existe a comunicação verbal, a comunicação de indumentária e a comunicação oral. Portanto, essas três comunicações eu tenho de ensinar ao filho para reduzir o impacto emocional. Assim, eu também, como adulto, posso sofrer também o mesmo impacto. Portanto, se eu entender os pilares que me orientam do meu país, conseguirei, de facto, fazer face aos novos hábitos e costumes que eu vou aprender aqui. Muito obrigado. Tem uma linhagem certa quando vimos aqui em França. Aqui nós chamamos les codes. Quand tu connais les codes, tu peux faire tout, en fait. Quando conheces o código, tu acedes lugares impossíveis a aceder. É preciso conhecer o código. Depois temos outra palavra que é muito usada para que não leva a pessoas altas, ou seja, em grandes objetivos, nós chamamos plafond de verre. Quer dizer, você quando é preto, quando não conheces o código, sempre que estiveres numa sociedade, mesmo para ter uma promoção numa sociedade, primeiro ele vê o comportamento mental das pessoas e ele vê a sua forma de estar, porque as responsabilidades numa empresa não se dão em qualquer um. Ele tem que sentir em ti algumas responsabilidades. Tu tens que conhecer o código. Essa é a razão que eu digo às pessoas, ao chegar em França, não é impossível trabalhar no escritório. Para trabalhar no escritório é só preciso conhecer o código. O código, se conheces o código, vai desbloquear o código, vai aceder. Trabalhar no escritório não é tão especial. É apenas quando tu entras no tal escritório, você acha, mas é tão fácil. Pensava que era muito especial aqui. Eu vou dar o exemplo. Quando eu cheguei na altura, a minha tia me fez uma pergunta. Disse, tu tens que trabalhar na limpeza. Eu não digo que o trabalho na limpeza é mau. Todo mundo pode trabalhar onde quiser. Mas como eu tinha um PDI, que o plano, exatamente o plano de desenvolvimento individual. O plano individual? Exatamente. Eu conhecia quem fui eu. E de fato de conhecer quem fui eu respondi à minha tia. O que é que eu lhe respondi? Eu fui feito para trabalhar no escritório, não consigo fazer esse trabalho. A minha tia me riu naquele dia, eu me lembro até agora, está na minha mente. Vai trabalhar no escritório. Escritório é para os brancos. E até hoje eu tenho essa palavra da minha tia. Crença. Exatamente. Aí ela invocou já uma crença. É uma crença. De fato, eu sou negro, e estando aqui, e estando novo também neste país, o único caminho, o único sítio que eu tenho que trabalhar é só a limpeza. Depois dali surge, depois de algumas semanas, já vem uma proposta. Estás motivado para trabalhar no meu documento, eu tenho um trabalho da limpeza. Lá já um amigo que eu fui lá ver as coisas dele, e fui lá ver a memória dele. Ele já me faz a proposta
proposta de eu usar o documento dela para trabalhar na limpeza. Eu disse, não, eu estou a estudar. Eu prefiro dedicar o meu tempo na escola do que ir atrás para ir trabalhar no documento de alguém. Porque eu sempre, Olha, na minha vida, quando se tratava da ilegalidade... E pode falar, coach. não, termina o teu raciocínio. Eu ia Quando só falam da para... ilegalidade, eu sempre analiso muito antes de tomar uma decisão. Eu acho que isso acontece muito também para nós. Eu digo sempre às pessoas, não se subestime. Não é porque alguém te reprovou, você não tem qualidade. Não é porque alguém te reprovou, você não tem competências. Porque o RH daqui, quando não e leva a sua candidatura, o que é que eles dizem? Eles dizem, isso não põe em causa as suas competências, mas nós encontramos o melhor do que você. Fica a saber de fato que existe melhor do que vocês. Você também é melhor do que os outros, porque não tem limite. O homem mais inteligente do mundo sai na religião hebraica, que são israelitas. Então, enquanto tu tiveres a permanecer aqui, enquanto tu tiveres aqui a enfrentar desafios, tu vais aumentar as competências cada dia que passa. É o que eu digo sempre às pessoas. Agora, a minha pergunta a seguinte seria: quais são os impactos psicológicos e os imigrantes que sofrem a rejeição da sua própria comunidade e dentro da sociedade? Aqueles imigrantes que chegam, logo ao chegar, ele já sofre aquele preconceito para a sua própria comunidade que lhe rejeita e, ao mesmo tempo, ele vem na sociedade francesa ou a sociedade portuguesa, lhe rejeita. Quais são os impactos psicológicos para esse tipo de imigrantes, meu coach? Bom, existem vários impactos psicológicos que podem transcender disso. Como nós dissemos que os impactos, elas impactam de forma cognitiva e comportamental. Primeiro, você vai realimentar baixa autoestima. Por que você vai realimentar baixa autoestima? Porque você ainda não identificou o quanto você vale. Quanto eu valho me vai ajudar a enaltecer a minha autoestima. Portanto, vai aumentar aqui insegurança, incerteza, níveis altos de estresse, claramente, que vão acontecer, baixa autoestima, autobullying. Autobullying, que é o mais terrível de todos. Se vocês não sabem, autobullying é quando você se menospreza aquilo que você é. É quando você invalida as suas competências. É quando você invalida a sua teste de pele. Desculpa, coach, nessa meada eu vou salientar. Será que esse nosso autoestima, será que nós perdemos a rede muitas das vezes quando alguém invalida as suas competências? O que é que nós devemos fazer diante desse tipo de situações? Você sabe que tem competência. Eu sei que sei fazer o computador, o controle A, copiar ou selecionar. Mas alguém que vem te invalida com essa competência para certas palavras demotivadora. O que é que nós devemos perante esse tipo de situações e tomar a medida? Bom, perante esse tipo de situação, a primeira coisa que você precisa fazer é ficar triste. Por que eu digo sempre isso? Às vezes a pessoa diz, não, fica triste. É normal ficar triste. Mas não é normal continuar na tristeza. É completamente normal. Em algum momento você fica triste, porque somos humanos. Mas ficou triste, depois faça uma autoavaliação. Por que esta pessoa disse que eu não tinha aquela competência? Faça uma autoanálise das suas competências. O que é que você de facto sabe e o que é que eles queriam que você mostrasse. Então, essa disparidade, essa diferença do que você sabe, do que eles queriam que você fizesse, você busca, vai atrás daquele conhecimento para equilibrar aquilo que você já sabe. Porque a verdade é, aquilo que eu sei de contabilidade que eu estudei em Angola, aqui na França é diferente, porque a legislação é diferente. Eu tenho os códigos daqui da França, é diferente. A forma de armazenamento de dados, as contas são diferentes. Conta de cliente provavelmente pode não ser a conta de cliente em Angola. As normas são completamente diferentes. As normas têm que ser diferentes. Isso não significa que você não entende de contabilidade. Só você não entende a pauta de contabilidade daquele país. Ou você não entende a pauta de engenharia informática daquele país. Portanto, eu preciso alinhar o meu conhecimento mediante a nova realidade que eu estou. Mas antes, fica triste. Tens o direito de ficar triste. Mas só não continua na tristeza porque a tristeza não traz nada de volta. Exatamente. É isso. Portanto, é completamente normal ficar triste. Eu fico triste o tempo todo. Mas, lá está. Eu conheço quem eu sou, o que eu
carrego dentro de mim. Então, eu vou trabalhar na insuficiência daquilo que me falta. Porque, afinal de contas, nós todos temos sempre alguma insuficiência em termos de competências. Exatamente. E é completamente normal. Muito obrigado, coach. E vou começar aqui a pegar as perguntas das minhas seguidoras. Vai dizer, não, CEO, você não presta, não estás a fazer nossas perguntas, está a fazer só as suas próprias perguntas. Vou pegar aqui a pergunta uma das seguidoras, que disse, como agir durante a espera de uma resposta de legalização? Olha, essa é das coisas que mais dói. Porque, na verdade, o estar supostamente ilegal, vá lá, supostamente ilegal, porque nunca, às vezes, há aqui muita confusão de estar ilegal e está no processo de legalização. Quem está no processo de legalização não está ilegal. É importante que a pessoa saiba disso. Mas, de qualquer forma, não importa a posição onde você está, cria ansiedade. Vai sempre criar ansiedade. Muita ansiedade, muita incerteza. Você não sabe se vai ser aceito, se não é, vai acontecer. Ali se referimos do procedimento de asilo, praticamente. Yeah. Lá está, mais uma vez, buscar redes de apoio. Eu estou à espera de um posicionamento. Vou conversar com pessoas também que estão que estão passando nessa mesma condição. Vou falar com o meu advogado, vou procurar uma comunidade de apoio. Portanto, expandir a sua rede de apoio é a melhor forma para se ultrapassar isso. Por quê? Vê lá, eu não sei como é que é em França. Eu estive em França, mas nunca trabalhei e nunca, também do tempo todo que eu fiquei na França, nunca trabalhei, nunca tive interesse também em procurar emprego. Mas certamente que quem está ilegal, até onde eu sei, dificilmente consegue trabalhar. Existem outros caminhos que não convém aqui trazermos a bordo, mas você não consegue trabalhar de forma à vontade. Então, aí está. Mais uma vez, PDI, no teu plano de desenvolvimento individual, deve carregar consigo l'argent. Tem que ter dinheiro de autossustentabilidade. Depois, encontrar um apoio, uma rede de apoio mais amplificado, isso certamente vai ajudar que você consiga esperar com uma certa tranquilidade. Mas que ansioso vai ficar, é completamente normal. Exatamente, para não ir muito longe, isso é uma questão que se segue, que diz, outra seguidora que diz, que método que devemos usar para não entrar em depressão durante o processo? Olha, é uma questão muito interessante, que método que vamos usar, que se pode usar para não entrar em depressão. Mas a verdade é que a depressão por si só, muitas vezes você está em depressão e não sabe. Existem 3 níveis de depressão. Depressão leve, depressão intermédia e depressão profunda. Existem 3 níveis. Então, para não entrar em depressão, mais uma vez, está na preparação. Está a forma como eu me preparo para corresponder à viagem. Dentro do meu PDI, só para lembrar. Dentro do seu PDI, vai ajudar que você não passe nesse exercício da depressão. Porque o que é que faz as pessoas entrarem em depressão? Primeiro, a falta de insuficiência de finanças, a falta de uma casa, a falta de apoio de pessoas próximas, de família e tudo mais, e a incerteza da documentação. Tudo isso vai te levar na depressão. Mas se você tiver um plano de ação bem alinhado, claramente que esses impactos não serão assim agressivos. Se você não tem... Porque você sabe que o período que eu estarei a tratar a minha documentação, provavelmente eu não irei trabalhar. Provavelmente. Então, como é que eu vou viver nesse período? Com quem eu vou contar? Vou falar com quem? Vou falar com o CEO? Se eu não tiver dinheiro, quem vai me dar? Papá, mamãe, noivo, noiva, marido, esposo? Como é que vai ser? Eu tenho uma reserva? Porque tudo isso irá contribuir no seu bem-estar ou não. Então, o seu PDI, mais uma vez, PDI, Plano de Desenvolvimento Individual. Dentro desse plano de desenvolvimento individual, eu vou analisar como eu estou agora,
vou analisar as minhas competências, vou analisar as minhas finanças, vou analisar os meus porquês da viagem. Muito obrigado. Pessoal, vamos curtir, vamos continuar a partilhar, porque nessa live você sai com as competências para gerir a sua emoção e o seu estado psicológico e praticamente que não se calhar encontrará. Isso pode te dar uma ideia para ter a ideia do seu PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Pessoal. Por que é importante? Eu vou reiterar aqui. Todas as coisas que tu farias na sua vida precisará do PDI, só que são nomes que mudam. Por exemplo, para criar uma empresa, tu precisa de business plan, que nós chamamos aqui em França. Exatamente, business plan é o PDI. Sem um business plan, você não pode criar uma empresa. Queres criar uma associação, tu precisa do estatuto, é equivalente ao PDI, tudo que vais fazer da sua associação. Quer dizer, toda a nossa vida anda-se com o PDI. Eu digo, posso ir mesmo mais longe, mesmo quando conseguir o documento, tu precisa do PDI. Como é que vou, por exemplo, comprar coisas da casa, como é que vou organizar-me pelas roupas, pelas mobílias, isso tudo faz parte. Se tu és uma pessoa de fazer planos, porque estamos num país onde a educação financeira aprende-se muito cedo e existem planos muito cedos pelas famílias, é importante nós sabemos. Só faltamos 4 perguntas, depois cada um vai subir para fazer suas perguntas. Vi aqui a senhora pediu para subir, daqui a pouco só falta 4 perguntas. Uma já vou saltar, porque já falamos ao longo, eu fiz uma pergunta do gênero. Vou falar desse e vai faltar 3. Vai faltar 2. E tem uma pergunta de uma seguidora aqui também. Ele disse, como pais solteiros devem agir para manter a sanidade mental na diáspora? Os pais solteiros, aqueles pais que atualmente estão na live vai dar namoro, porque isso não lhes interessa, se calhar. Como é que ele deve agir para manter a sanidade mental? Desculpa para os pais solteiros que estão aqui, porque vocês são pais com consciência. Eu estou a criticar aqueles pais que estão na live vai dar namoro. Vocês são diferentes. Como é que ele deve fazer, meu coach? Olha, essa é uma questão muito peculiar, muito profunda. E assim, como um pai solteiro, isso também pode ser como uma mãe solteira. Exatamente, pode fazer dos dois lados, para cuidar da sua saúde mental. E assim, como eu dizia no começo, que todas as decisões das nossas vidas, as decisões mais importantes, elas devem ser tomadas de forma racional. Eu disse aqui, casar, namorar, casar, emigrar, casar, ter filho, emigrar e investimento financeiro, esses 5 pilares são dos pilares que mais afetam as nossas vidas. Porque a partir do momento que você começa a namorar com alguém, você já não está sozinho. Ou você já não está sozinha. Será obrigada ou obrigado a compartilhar uma parte da sua vida com essa pessoa. Logo, muda o seu curso de vida. A partir do momento que você casa, também muda de forma profunda. Se você tiver um filho, aumenta ainda. Portanto, todas as decisões das nossas vidas, elas devem ser tomadas de forma racional, não emocional. As lives do Vai Dar Namoro, a maior parte das vezes eu vejo aquilo de forma emocional. As pessoas estão só a viver no momento. Mas entenda, qualquer relacionamento ela deve ser pautada por propósito. Se eu tenho um relacionamento de alguém que ficou em Angola, ou em Moçambique, ou em Cabo Verde, existe um combinado. E esse combinado deve ser o nosso propósito. Ainda que você esteja solteiro ou solteira no seu país, no país onde você está a emigrar, tem que perceber que você está ali por um objetivo. Agora, se dentro do seu objetivo, e você é solteiro, acha que pode ter um relacionamento, e esse relacionamento fará sentido para o seu crescimento, amém. Você, mulher, acha que está preparada para ter um relacionamento? Por quê? Relacionamento à distância é desafiante. Quer presencial, quer muito mais à distância, é desafiante. E todos nós já tivemos essa experiência. Porque pode até a mulher ser boa pessoa, ou pode até o homem ser boa pessoa, mas pelo fato de vivermos em realidades diferentes e com pressão diferente, isso só por si só já constitui uma barreira. Portanto, não importa se você está sozinho, se é homem ou mulher. Se quiser ter um relacionamento, você precisa efetuar uma autoavaliação. Se de facto você está bem. Porque eu que vos falo, e falo na primeira pessoa, também já cometi esse erro.
Eu mesmo, a minha mulher, primeira mulher que eu deveria casar, ela foi a relacionamento Eu também sou físico, como que depois ser. separamos. Essa separação, ela teve a pressão da família quando chegou na Europa, e ela não tinha outra escolha do que separar-se. Acho que tudo que estás a dizer tem E, toda a razão, coach. e tem aqui um outro elemento muito importante, a questão da influência. O Foi nosso influenciado meio assim. influencia, entende? Então, lá mais está, mais uma vez, o propósito, a minha missão. Se dentro da minha missão, dentro do meu PDI, me dá jeito de ter um relacionamento, eu vou ter. Eu tive uma experiência dessa, uma pessoa linda, uma pessoa espetacular, uma mulher espetacular, mas por nós estarmos a viver em momentos diferenciados das nossas vidas, acabou não funcionando como eu gostaria. Portanto, eu estou a dizer uma experiência também que eu já tive e que pode ser fatal. Eu não queria expor aqui a minha vida, mas enfim. Às vezes, sabe, é uma coisa que eu gosto muito de dizer, que é bíblico, que a palavra será pregada com base ao testemunho. Então, às vezes, trazer isso na primeira pessoa é importante para que as pessoas entendam. Ter um relacionamento é uma coisa muito séria, é uma questão de propósitos. É uma questão de propósito. Portanto, e o que eu às vezes sinto é que as pessoas querem suprir as necessidades da carne, desculpa, e não projetar a longo prazo o que isso pode vir a dar. Acho que esse é um erro que nós cometemos até agora dentro da nossa comunidade, porque eu, quando vou na comunidade europeia, eu não sei se vocês encontraram com as pessoas nato daqui, mas todos nato que eu conheço aqui, eles quando está a abordar uma mulher é para um propósito. E eles não vão muito no desejo carnal, eles vão muito para conhecer quem és tu. Mas diferentemente de nós, nós primeiro queremos, primeiro quando nos encontramos com as meninas, primeiro queremos a questão, o contato carnal. Mas o branco aqui, eles têm aquele cuidado, ele quer um relacionamento sério. A maioria que eu conheço. Por exemplo, eu tenho um colega, Exatamente. eu já trabalhei com os colegas que até hoje ele tem 26 anos de idade, ele nunca namorou. E ele só tem uma namorada. Isso é incrível. Encontrar um jovem de 26 anos em Angola, nunca namorou, ou só tem uma namorada, é mesmo de procurar em Luanda. Não, Mas eu aqui não, mas lá conheço está, um. doutor, aqui está uma questão muito importante, é da cultura. A cultura Exatamente. daqui é muito uma cultura de fidelidade. Claro que há casos de infidelidade, isso nós sabemos, mas a grande maioria é uma cultura de fidelidade. Portanto, isso é completamente normal de ver aqui, eu vejo isso no dia a dia e é completamente normal. Mas lá está, mais uma vez, questão propósito. Eu vou ter um relacionamento com alguém não só para suprir as minhas necessidades carnais, mas sim é para formar um propósito de vida entre moi e a pessoa. Exatamente. Certo? Então, propósito de vida. Exatamente. Agora, penúltima questão. Qual é o impacto psicológico que abrange aquelas mulheres, aqueles homens que no seu PDI não tinham o plano de se encontrar com alguém? Ele chega aqui, encontra-se com alguém, ele coloca toda a sua vida, toda a sua esperança, toda a sua confiança nesse tal pessoa que ele encontrou aqui na Europa, mas de facto, de repente, o tal pessoa que ele confiou lhe decepciona. Qual é o impacto psicológico desse tipo das pessoas aqui na Europa? Olha, os impactos às vezes elas não têm como ser medidas. Entende? Às vezes você de facto quer muito aquele relacionamento, mas a pessoa não está no mesmo diapasão que você. Então, infelizmente, tu não tens muita coisa a fazer, a não ser ressignificar aquela crença, aquele sofrimento, aquela dor que você sentiu em algum momento. Uma coisa que eu tenho certeza, que tudo que acontece nas nossas vidas em algum momento passa. Então vai passar. Ok. Então o que é que você deve fazer? Ressignificar. Não deu certo. Entenda os porquês que não deu certo. Recomeçar Porque de às vezes o zero. problema não está consigo. O problema não está consigo. O problema está com a pessoa. Então entenda os porquês, ressignifica, avança. A vida é assim. Nós fazemos experimentos e às vezes os experimentos nunca saem como nós queremos ou como nós estamos à espera. Portanto, é completamente normal. Quer dizer, completamente normal não, mas é normal, vai lá. É uma É normal e realidade, acontece. aceitar a É uma realidade. realidade. Aceita a Aceitar uma realidade e realidade. viva. Quem sabe lá mais para frente pode vir encontrar alguém mais interessante do que a pessoa em Eu causa. sempre na minha vida, não sei o que é que me acontece, mas eu nunca me apegou em ninguém, em nenhuma coisa. Eu sempre digo na minha vida,
quando não deu certo, não vou baixar a cabeça, vou continuar até que vai dar certo. Não é a desmotivação de alguém, não é o desprezo de alguém que vai fazer com que eu deixasse a fazer algo que eu faço com amor. Vou continuar a fazer. Isso é uma prova. Eu, antes de casar, eu saí num relacionamento muito complicado. Eu fui rejeitado principalmente a menina. E é porque na altura, epá, rejeitou-me. Mas só que depois encontrei-me com uma menina e que eu achei, mas uau, mas isso aqui é uma chance. Se eu não casar essa menina daqui a 2 anos, outra pessoa vai lhe casar. É Se eu questão não de casar livramento. essa Há menina, coisas. eu disse, essa é uma peça rara, uma pérola. E essa menina não estão a lhe ver, não lhe vira toda a Luanda. Não lhe vira toda a Luanda, que vive num bairro onde tem mais rico e tudo mais. Eu disse, não, essa menina não vou lhe perdoar. O que acontece é o quê? Depois de você casar, a pessoa que te rejeitou depois do tempo, ele vem de novo, você encontra essa pessoa, vem de novo a admirar-te, a se arrepender, a dizer nada. Por que eu não casei com você? E ele ficou Isso miserável depois da sua vida. E isso que eu acho que é incrível. Só que a minha esposa, ele disse não. E pá, nada, não sei o que é que aconteceu. Eu disse não. Não vou para o interesse de dinheiro, eu vou para o interesse de visão. Porque eu digo sempre, o ser humano é a visão, não é o dinheiro. Você pode ter muito dinheiro hoje, se não tiver visão, amanhã pode cair. Mas alguém que tem visão, que pode te acrescentar alguma coisa amanhã, essa pessoa vale mais. Só que infelizmente hoje em dia, as nossas meninas, as nossas manas, tanto nós os homens também, principalmente aqui na Europa, é raro ver uma menina que ir a se meter com um homem que não tem documento. Mesmo se esse homem tivesse a visão. Um erro que nós fazemos, pensamos, só vimos o presente. Nós vimos mais, nós chamamos o presente, o projetos presentes, né? De curta duração, mas há pessoas que vejam o projeto de longa duração. Eu não sei, e foi incrível essa questão. Eu até hoje me pergunto como é que isso aconteceu. E não, lá tá, acho que está a coisa de propósito e destinos. Tá lá. Às vezes, alguns relacionamentos que não dão certo não é porque você foi mal ou a pessoa foi má. Apenas livramento. Deus tem alguma coisa melhor para si. Ou se calhar naquele momento não funcionou, mas pode existir algum outro momento que venha a funcionar. Então tem a questão do livramento. Agora, a questão da pessoa indocumentada, olha, sabe, existe uma palavra que eu gosto muito de dizer, e certamente vocês já ouviram. Para além de ser, é preciso parecer ser. Se você diz que tem visão, o teu comportamento deve ser relativamente a alguém que tem visão. O que é que eu sinto às vezes? Tem havido muita falta de congruência. O que é congruência? É viver aquilo que fala. As pessoas têm muita dificuldade de viver aquilo que fala. Portanto, se eu digo que eu sou um homem de visão, a minha forma de estar, de ser, de reagir, deve demonstrar como uma pessoa de visão. Ainda que eu não tenha ou tenha documento, mas se a minha abordagem, a minha comunicação, a minha orientação for uma orientação que visivelmente a pessoa consegue ver, não, essa pessoa daqui a mais nada vai explodir. Você não vai precisar fazer muito esforço. Então você não espera que a outra pessoa adivinhe que você tem visão. A que a outra pessoa fica contigo só porque você disse que tem visão. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Então, para além de ser, é preciso parecer ser. E relativamente a... Desculpa, coach, pode continuar. Desculpa. Não, diga. Relativamente de tudo que estamos a falar, tem um adágio em francês que diz un des partis diz de retrouver, en fait. Quando você perde Voilà. pode encontrar os 10. Voilà. Sim, exatamente. Se um foi, provavelmente lá está. Vai sempre encontrar, porque a nossa vida é de ciclos. Nós fazemos em ciclo. Esse ciclo terminou, vem um outro ciclo e assim vai-se fazendo a vida. Não é assim que nós gostávamos que fosse, mas é assim que é a vida. Muito obrigado, meu coach. E a última pergunta, antes de deixar a me pôr a pressão aqui na minha comunidade, que eu amo muito. A última questão seria, como imigrante, como é que esses imigrantes que chegam aqui lidam com as expectativas do sucesso?
como é que esses imigrantes, essa última pergunta seria, como é que esses imigrantes lida com a realidade quando ele tem aquela expectativa do sucesso, o imigrante que chega, que consegue já asilo, que consegue já o documento, começa já Não, a não, 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 não. Olha, ostentar e vamos já tudo cortar mais. isso pela Yeah, raiz. yeah. Vamos cortar isso pela raiz. Como é que esse Vamos cortar imigrante pela lida raiz. com as expectativas Olha, daqui quando chega aqui em França? o fato de emigrar não é sinônimo de sucesso. E assim, todo sucesso obedece a um período de manifestação. E eu vou dar exemplo. Entenda. O milho, para nós termos o milho para comermos, vá lá, você precisa plantar, certo? Mas antes de plantar, existe uma coisa que você precisa fazer, que é lavrar a terra. Lavra a terra, deixa aquilo limpinho. Depois de lavrar a terra, tens que preparar a terra. Lavraste, tiraste o capim, depois prepara a terra para receber semente. E quando tu pões a semente não cresce de um dia para o outro. Leva algum tempo. Depois nasce, cresce. E quando cresce, não dá fruto de imediato. Precisa amadurecer a árvore. E quando amadurece a árvore, depois dá o fruto. E logo que dá fruto, não se come logo. É preciso que o fruto venha a amadurecer, venha a ganhar a maturidade. Portanto, todo sucesso obedece a um processo de manifestação. Se eu consegui emigrar, voilà, boa coisa. Então, não existe um sucesso repentino. Por isso que hoje nós temos muita gente a cair em depressão, porque acha que vai ter sucesso logo que emigrou. Por isso que temos muita gente aqui na diáspora a jogar jogos de azar para ganhar dinheiro de forma rápida. Por isso que temos muita gente a burlar em pessoas em processos imigratórios para se safarem de forma rápida. Percebe? Portanto, há aqui um conjunto de coisas e a falta de referência é abismal. Portanto, nada acontece de repente. Nada acontece. Tudo obedece a um processo de manifestação. Eu preciso chegar no lugar, entender a cultura, aprender uma coisa, a língua, aprender a profissão, desconstruir algumas verdades e mitos que eu carrego, porque eu, enquanto pessoa, carrego comigo algumas verdades e mitos, algumas crenças bloqueadoras. Portanto, eu preciso desconstruir. É tal lavrar a terra. O que torna a nossa terra fértil? É a partir do momento que nós lavramos ela, desconstruímos, tiramos a todas as crenças que nos bloqueiam e alimentamos com novas crenças. Entendemos a cultura, aprendemos a língua, estudamos fazemos alguma formação. Isso por si só é o processo que te vai levar ao sucesso. Mas lá também é importante que você aprenda a definir o que é sucesso para si e o que é sucesso para mim. Sucesso muitas vezes não é ter carro, não é ter casa, não é ter dinheiro. Sucesso também pode ser encontrado com pequenas coisas. Então, existe um processo de manifestação para tudo na nossa vida. Portanto, esquece a ilusão porque migrei, eu voltei já, vou mudar. Você pode viver muito tempo na França e continuar com o pensamento lá do Quimbo, do bairro onde você veio. E não prosseguir. Então, entender as realidades é completamente importantíssimo. Então, esquece a ideia que vais ficar rico, vais ficar já, milionário que está aqui. Eu não vou aqui dizer abertamente, eu tenho uma coach é cliente, na terminologia do coach, que me procurou para fazer alinhamento da sua carreira profissional. E ela tinha uma problemática, vinha viciada nos jogos de tigrinho. Esses jogos de aplicativos, joga meta 5, ganha não sei o quê. Das apostas, sim. Das apostas e tal. E ela estava completamente viciada naquilo.
Por quê? Porque estava ansiosa a comprar uma casa. E achava que aquele caminho seria o caminho mais fácil de conseguir fazer aquilo. Mas a verdade nós sabemos que não. Por quê? Porque durante o tempo que ela ficou aqui, ela abandonou o seu propósito, que era o propósito de estudar, e se entreteu com outras coisas. Por isso que eu dizia no início da nossa conversa que a nossa mente é considerada como a casa mais assombrada de todo o universo, Exatamente. do mundo. Porque a sua mente, quando não é direcionada, vai criar vários demônios dentro de si. Por isso mesmo que é importante desenvolver a sua autorresponsabilidade e autoliderança. Porque a autoliderança é que te vai permitir você entender quem de facto você é. O que é que você carrega de potencialidade e o que é que você tem de dificuldades. É com a autoliderança que você vai entender os teus princípios e valores. É com a autoliderança que você vai identificar de forma clara as crenças que mais te impedem em te desenvolver e as crenças que te ajudam. Porque a crença por si só, ela é contagiosa. Ela é feita um ímã. Se você tem um ímã, ponha num metal, cola. Então, as crenças que mais você nutrir são as crenças que irão dominar a sua vida. Por isso aqui que a autoliderança é o caminho que faz essa peneira. Eu sou isso, eu não gosto disso, eu tenho esse talento, eu sou mais emocional, eu sou mais racional, eu tomo mais as decisões sem pensar. Você tem que perceber por que você toma decisões sem pensar. O que te leva a tomar uma decisão sem pensar? É a autoliderança que te vai responder a isso. Porque o autoliderança, você tem um dos primeiros pilares da autoliderança, é o autoconhecimento. Você vai conhecer quem você é, vai estudar o seu perfil, que é a sua tipologia comportamental. O meu perfil é disto. Então, o que é que, por exemplo, o meu perfil é de dominante. O que é que um dominante faz? Como é que um dominante normalmente se procede? O meu perfil é de comunicador. Como é que um comunicador normalmente se procede? Porque cada tipo de perfil, cada tipo de tipologia comportamental, existe uma forma de reação psicológica que essa pessoa tem. Geralmente, as pessoas que se comunicam muito têm a questão, são muito emotivas. As pessoas que se comunicam, que não têm medo de falar ao público, que estão à vontade, quando não se conhecem, podem desenvolver aqui a questão, primeiro, de precipitação, reação sem pensar. Portanto, você deve conhecer, não, eu sou comunicador, eu posso estar a desenvolver esse tipo de reação. E esse tipo de reação de pensamento pode criar em mim uma reação comportamental. Qual é a reação comportamental que você pode ter? Desleixoso, preguiçoso. Pode desenvolver isso. Desorganizado. Se você é dominante, pode desenvolver uma forma comportamental de agressividade. Se você é daquelas pessoas que está sempre a meter as mãos na massa, é de poucas palavras. Se você não se autodominar, pode desenvolver a questão de arrogância despercebida, por exemplo. Então, eu estou aqui a falar de forma rápida, porque são matérias muito profundas, mas estou aqui a dar só uma pincelada. É importante que você conheça o seu perfil para te orientar com base ao seu perfil. Eu sou uma pessoa muito calma. Por exemplo, dá para ver que o CEO é uma pessoa muito ponderada. É uma pessoa muito calma. Mesmo estando na live, faz um esforço de se comunicar. Mas normalmente é uma pessoa racional. Então, as pessoas racionais nunca tomam uma decisão de forma rápida. São muito... não executem uma coisa sem ter a certeza que, de facto, isso está bom. Dá para sair.
Percebes? Então essas diferenças é que me vai conduzir. Se eu entender quem é o meu tipo de perfil, eu já terei 50% do meu caminho andado. Preparado? Sim, o conforme, o observador, exatamente. Aqui a Kátia disse, o conforme tem isso, porque é uma pessoa muito ponderada. O conforme é uma pessoa muito ponderada. Portanto, entender o seu perfil vai ajudar a combater os demônios que a sua mente vai criar. Porque a nossa mente cria demônios. Cria. Portanto, todo o meu estado psicológico depende da minha tipologia comportamental. O meu estado psicológico, porque nós precisamos entender que nem todas as pessoas reagem a uma informação de felicidade do mesmo jeito. Há quem, se você lhe oferecer um carro, vai fazer festa durante a semana toda. Mas a outra, muito obrigado, pô, que bom, obrigado por isso. E ponto final, acabou. Ele foi. Mas há quem vai celebrar durante a semana, porque é a forma comportamental. E essa forma comportamental, os impactos são diferentes. Então, portanto, eu aconselho sempre, não importa se você é imigrante ou não, basta ser pessoa. Se você é uma pessoa, você precisa conhecer a sua tipologia comportamental. Com isso, você vai reduzir 50% das decisões más que você toma na sua vida. 50%. Muito obrigado, nosso coach. Na verdade, foi uma noite muito. Não perdemos nada e aprendemos mais. Na verdade, eu não esperava o que nós deveríamos ter. Acho que hoje tivemos muita coisa. Isso é a diversidade do nosso canal. Nós só não lidamos a questão do sucesso, ter documento e tudo mais, mas também preocupamos-nos também das questões psicológicas da comunidade, porque é uma questão levada muito séria aqui na Europa, diferentemente do nosso país de origem. E peço para que quando tivermos esse tipo de abordagem, desse tipo de live, é sempre bom curtirmos, partilhamos e com mais pessoas. Quem não está a seguir o nosso coach Benjamin, não hesite de segui-lo. Ele propõe as formações de desenvolvimento pessoal, no perfil dele está tudo explícito. Tem uma empresa sobre isso, não hesite se for para participar. Eu mesmo, se o dia que eu tiver tempo, farei parte também da sua turma. E quem não está ainda a seguir, aconselho a segui-lo. E também nós queremos, ninguém pode dar aqui leão aqui, meu Deus, na live vai dar namoro, tem muitos leões, aqui não temos leão onde tem conhecimento. Pelo menos alguém se aparecesse aqui para dar o meu coach leão, eu seria muito contente. Na verdade, vamos aqui de certa forma, para não perdermos o tempo, vamos abrir aqui o painel para alguns minutos. Não sei se o coach terá mais ou menos mais quanto tempo para as perguntas. Não, eu estou à vontade. Deixa as pessoas entrarem, façam as questões que puderem, tá, e vamos responder naquilo que for possível. Ok. Podcast do Angani no canal do futuro One Help TV. Os comentários, seja se você subir ainda melhor, e para responder as vossas perguntas.